Olá, gente, Márcio França mais uma vez, mais um vídeo para o canal sobre gramática do Novo Testamento ao alcance de todos. Hoje estaremos fazendo um vídeo muito básico para ajudar as pessoas que estão iniciando aí na leitura do grego do Novo Testamento ou até mesmo no estudo da língua. Isso vai ajudar de alguma forma na questão da leitura. Estaremos falando hoje sobre aspirações ou então espíritos, que são esses sinais aqui, ó, que estão nesses parênteses aí. O primeiro representa um que não interfere na leitura e o segundo que está com... Eu gosto de pensar isso aqui como se fosse uma boca. Então o primeiro está com a boca virada para a esquerda, o último lá está com a boca virada para a direita. Então esse aí que é o perigoso, você tem que ficar esperto com ele, porque ele vai interferir na questão da leitura de alguma palavra, tá? Como você vai ler. Nós temos aqui agora o que é espírito ou aspiração. É um sinal diacrítico especial que aparece em toda vogal ou ditongo inicial de uma palavra. Ou seja, se a palavra começa com vogal, ela vai ter esse sinal. Ele não é um acento tônico, não é para você ler, colocar a tônica onde ele estiver, só se tiver outro sinal ali. Senão, você veja lá direito onde é no Lex, lá, qual que é o acento correto lá, mas não se baseie por ele. Aí nós temos aqui que se uma palavra começa com vogal, ela vai ter esse acento chamado aspiração ou então chamado espírito, tá? Se ela começa com um ditongo, que obviamente vai ter vogal ali, ela vai ter esse acento. E aí a posição do acento que vai dizer se ela vai ser lida de uma forma, com algum um sopro, né? Essa aspiração seria um sopro. É uma espécie de um R fraquinho assim, que na transliteração você coloca um H, né? Seria um Rá, alguma coisa nesse, bem fraquinho assim para dar um sinal, tá? Harmonia, no, em português, harmonia. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui que na língua grega as palavras que começam com vogal ou ditongo, elas levam um sinal chamado de aspiração. Temos dois nomes, espírito e aspiração. E já fiz o trabalho aqui para você não perder muito tempo. Já consultei vários gramáticos para ver como que eles chamam esse sinal aqui. Já está no próximo slide aqui. Beleza? Vamos lá então. Finalizando essa parte, nós temos que as palavras que começam com vogal, elas têm esse sinal. As palavras que começam com seria o ditongo, elas têm esse sinal, tá? Então a gente vai ver aqui algumas ocorrências. Como que elas são classificadas? Como que esses sinais são classificados? Esse sinal que está virado com a boca, você pode se orientar também chamando de bucho, a barriga para um lado ou para o outro. Eu me oriento como se fosse uma boca para abocanhar. Veja que esse sinal parece com a vírgula, é como se fosse uma vírgula. A gente pode também chamá-lo assim para se orientar aqui. E a posição dele, se ele estiver virado com a boca aberta no sentido desse primeiro, para a esquerda, ele é fraquinho, ele é suave, pode ser um espírito fraco, ou então um espírito suave, um espírito brando, um espírito doce, não vai interferir em nada. Agora, se ele estiver com a boca virada para a direita, no sentido da palavra ali, aí tem que ficar esperto. Ele é considerado um espírito forte, uma aspiração forte, ou uma aspiração áspera, rude, coisa desse tipo, coisa pesada. Aí tem que ficar esperto com ele. Aqui tem uma observação do Moratti sobre o que seria um ditongo, né? Geralmente o ditongo aí começa com vogal, semivogal, que seria um ditongo crescente, e quando acontece diferente, inverso seria você estaria diante do hiato e não de um ditongo. E aí é só para se orientar, mas não é o objetivo do vídeo. Nós temos aqui, como eu falei, já fiz o trabalho pesado, né? De horas e horas de pesquisa, e os gramáticos chamam esse termo, esse sinal assim. Alguns chamam espírito, outros chamam aspiração, e aí vai. Tem todos os que chamam de espírito e todos os que chamam de aspiração, mas é a mesma coisa. E lá embaixo tem um que chama de aspiração e também de espírito, no mesmo texto, tá bom? Vamos lá então, nós temos aqui alguns exemplos. Quando esses sinais eles aparecem numa palavra que começa numa vogal que é minúscula, como que ele aparece? Nós vamos ver aqui agora. Por exemplo, que nós temos o Omicron, né? O Omicron e do vírus, né? A variante. Nós temos aqui que seria o correspondente nosso, o O mais breve do nosso português. Ele seria lido apenas O. Mas veja que existe o sinal em cima dele, que quando é minúsculo, a vogal minúscula, o sinal fica em cima da letra. E aqui ele está virado para abocanhar, ele está com a boca aberta naquela direção da direita. Então ele vai ser usado, aqui vai ser lido como Ró e não como O, entendeu? Só ver isso aí. Ele virou para abocanhar a palavra, ele vai ser usado, vai ser lido como fosse
um R bem fraquinho, ele vai na transliteração colocar um H, tá bom? Nós temos aqui remon, não vai ser lido emon, ele está virado para abocanhar a palavra. Que seria o emon aí, seria o nosso, alguma coisa nesse sentido. E o ro aqui seria o artigo, é um artigo nominativo aqui, um artigo masculino singular. E nós temos o réus, ele está virado, e em cima da mesma letra tem, além do sinal, tem um acento tônico dessa palavra, onde é a tônica. Veja que a segunda palavra aqui, a tônica é no mon, não é no remon, é no remon, tá? E por aí vai, que aqui seria uma preposição até. Nós temos a preposição hipó. A preposição hipó, ela tem uma tônica lá no pó, mas o sinal está em cima do y aqui, tá bom? Então ele vai ser lido como ri, ou ru, dependendo que você tiver uma pronúncia diferente, mas enfim. Aqui nós temos ele virado para a esquerda, ele não está nem com a palavra mais, ele já está de barriga cheia. Então a gente nem vai tocar, vai fingir que nem viu. Vai ser lido apenas como N. Nós temos aqui agora um mergulhador que está em alto mar. Ele observa que aqui uma orca supostamente seja, enfim, um mamífero aí desse gigante. Ele está virado, está indo na mesma direção que ele, mas ele está indo na frente, a boca aberta. Não vai assustá-lo por enquanto, né? Ele não teria preocupações com isso agora. Agora vamos imaginar outra situação. Ela virou para ele para abocanhá-lo. E aí, quando ela está nesse sentido, ele deve se preocupar com ela? Sim, perfeitamente. Toda a atenção dele deve voltar para isso aqui. Lá no primeiro caso, não, mas agora sim. Então, no primeiro caso, veja que eu considero como fosse uma boca aberta, ele está a boca aberta para a esquerda, então não interfere na leitura. Mas agora, no segundo caso, que ela abriu a boca para a direita, como se fosse para engolir o que está à frente, aí temos que usá-la, e ela vai ser usada, que ela vai interferir na leitura, tá bom? Aqui nós temos quando ela é iniciada com vogal maiúscula. Na minúscula ela fica em cima da letra, né? Agora na maiúscula ela fica como? Ela vai ficar antes da letra. Vai ficar abia ou abiá, né? Dependendo do que você segue, a pronúncia aí que queira seguir. Não vai ser rabia, o rabiá. Pelo contrário, aqui vai ser rabiá. Não vai ser Jacob, vai ser Jacob, só isso, Ia. Pronto, ela não vai interferir em nada porque ela já está de barriga cheia, ela não virou para abocanhar a palavra. E aí nós vamos aqui, agora na palavra Rabraão, aqui ela virou para abocanhar a palavra, então ela vai ser usada como R fraquinho, vai ser Rabraão, entendeu? Agora nesse outro caso que ela já está de barriga cheia, ela já virou e não vai abocanhar a palavra, não vai ser usada, vai ser lida apenas como Abraão. Pronto. E isso também não vai ser lido como ri, ou qualquer outra coisa, vai ser lida apenas como i. Jesus. Bom, nós temos Hera também, que é a deusa grega, que vai ser lido como Hera, em português Hera. Beleza? Então, quando a letra é maiúscula, ela vai ficar antes da letra. E o sinal também, se vier naquela mesma letra, vai ficar antes, e não em cima quando é minúsculo. Nós temos aqui um exemplo quando acontece com ditongo. O que acontece? Com ditongo ela vai para a segunda letra e não para a primeira. Ela vai ficar na segunda, isso é uma regra. Mas dependendo da palavra você pode ler como se o acento estivesse na primeira. No caso aqui seria uk, porque essas duas letras aqui elas formam um sinal de u, como se fosse um u assim. Ela vai ficar uk, tá? E aí nós temos aqui a palavra uios. Uios é a palavra para filho. A primeira lá é um advérbio de negação, não. E aqui nós temos o uios, que seria filho. Como ela está virada para abocanhar a palavra, para a direita, vamos ler como ruios, uma espécie de sopro. Ruios, tá? Que seria a palavra filho. Nós temos o verbo aqui, eurisco. Eurisco é o verbo usado para eu acho, eu encontro, né? Arquímedes falou isso aí, eureka, eu achei. Mas como o sinal está aberto para abocanhar a palavra, virado para a direita, vamos ler como heurisco. Pronto. E aqui o rai seria um artigo plural aí, um artigo plural de seria ais, né? Um artigo plural, ais. Nós temos aqui quando acontece com outra letra ainda, o sinal aparece com outra letra, com a letra ro, ou ro. Essa letra ro, nós temos aqui, ó, na palavra rema, que ela aparece lá em cima. Só que como aqui já é uma espécie de o correspondente de um R no português,
ela não vai causar nenhum tipo de efeito. Ela está pronta para abocanhar a palavra, mas a palavra não tem medo dela e não vai deixar isso. Então ela fica aí ameaçando, mas ela não vai atacar. Então não vai ser usado, já está no próprio som do Rô. Todas essas palavras começadas com Rô, que eu analisei, praticamente todas, né, que eu olhei no Lexo, todas elas têm esses acentos em cima. Isso aí é característico. As gramáticas citam sempre o Rô e o Y aí como algumas exceções nessa. O Rô, principalmente, como exceção aqui nesse caso. Vamos lá. Tem uma palavra Raab, que parece com P, né? A gente dá vontade de ler Paab, mas essa palavra aqui, ela é o R, no caso aí, um correspondente de um R. Raab e por aí vai. Ó. E a palavra Rabi. Então ela não vai interferir em nada. Vamos para a leitura. Para a leitura. Quando ela estiver sobre a letra Rô, o sinal lá do espírito ou aspiração, ela não influenciará na leitura e nem deverá ser transliterada. Ou seja, você tem uma palavra que começa com alfa, por exemplo, uma vogal, e essa palavra tem esse acento virado para a direita, você tem que colocar antes do alfa um H, que é para quando você for fazer a transliteração para o português, exemplo. Que é para a pessoa saber que ali é um espírito forte. Quando não tem, você começa mesmo com alfa ou correspondente a e aí vai, tá bom? Basicamente é isso, o objetivo era só ajudar alguém que está iniciando no grego, ou possa querer iniciar depois, até estimular alguém que faça isso, e para que realmente já comece com o pé direito nessas questões, porque a gente, principalmente quando a gente está estudando sozinho, a gente tem que bater cabeça para descobrir alguns pulos do gato aqui, tá bom? Vamos lá então, eu também estou no início aqui do estudo do grego, mas já estou passando dessa fase e posso compartilhar com vocês isso aqui. Valeu, se você tiver algum comentário a fazer, alguma pergunta, deixa nos comentários aqui embaixo. Alguma crítica, sugestão, alguma correção, deixa. E é sempre bom olhar o comentário fixo para ver se tem alguma observação, alguma correção lá que eu deixei. Valeu, fui!